Abra sua Bíblia comigo em Tito, carta a Tito, capítulo 2. Tito fica depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Todos acharam? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra, depois você senta, só para você dar uma despertada. Tito capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua palavra que está aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio aos louvores o Senhor veio em direção aos nossos corações. O Senhor tem trabalhado no meio da tua igreja. E agora nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, encontre aqui corações abertos, uma terra fértil, onde a tua palavra caia e frutifique. Ilumina o nosso entendimento para compreender a tua palavra e nos dá a graça de viver a partir dela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido, fica à vontade. Mantenha aí seu coração aberto. Queridos, essa carta que Paulo escreve a Tito, né? Tito era um discípulo de Paulo, um colaborador na obra de Paulo, né? Alguém de confiança que Paulo tinha. Tanto que Paulo trata ele como trata Timóteo. A gente fala muito de Timóteo, né? Sendo filho na fé de Paulo, mas Paulo também chama Tito, né, de seu filho na fé. Era alguém de confiança. E Paulo escreve essa carta ao seu discípulo, o instruindo naquilo que Tito devia fazer ali na igreja que ficava na ilha de Creta. Essa ilha ali de Creta, ela era composta ali por marinheiros, comerciantes, piratas. Era uma diversidade de povos muito grande, porque uma ilha era ali um fluxo de navios, né, que passavam por aquele lugar. E essa ilha ela tinha uma característica. O povo daquela ilha era conhecido como um povo mentiroso, um povo traiçoeiro, enganador, um povo que era indisciplinado, corrupto. Tanto que a palavra cretizo, né, que é usada aí para Creta, quer dizer isso, né, ser um cretense, ser um mentiroso. Essa era a marca que havia sobre aquela ilha, uma ilha de mentirosos, traiçoeiros, enganadores. Tanto que aí no capítulo 1, no versículo 12, Paulo vai citar o que os próprios cretenses falavam a respeito deles. E aí ele diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Essa era a descrição de um cretense.
E esse comportamento, essa cultura arraigada naquela ilha, esse comportamento começa a contaminar até mesmo a igreja. A igreja que vivia naquele lugar começa a ser contaminada por esse tipo de comportamento, e para completar a obra, ela ainda recebe ali falsos mestres com falsos ensinos. E aí Paulo então está enviando seu discípulo Tito, para colocar em ordem aquela igreja e estabelecer ali os verdadeiros líderes. Líderes segundo a palavra de Deus, líderes que temiam o Senhor. Então, tanto que aí no capítulo 1, no versículo 5, Paulo vai dizer assim a Tito: foi por essa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como e que em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então, Tito, a tua responsabilidade é colocar as coisas em ordem nessa igreja e estabelecer líderes segundo os padrões da palavra. Então, devido ali aquela cultura que regia aquele lugar, os comportamentos que havia ao redor da igreja, os ensinamentos que a igreja tinha aprendido, não era carregado de um testemunho de vida. A igreja que está naquele lugar não tinha testemunho de vida. As pessoas olhavam para a igreja e o evangelho não era atrativo a elas, porque a crença não era compatível com o comportamento. A vida não comunicava o que se cria, a mensagem que havia recebido. Tanto que aí, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo vai dizer assim: olha, esses falsos mestres, a igreja, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Eles negam o que, que falam que conhecem a Deus, e eles negam isso pelo que eles estão fazendo. Isso é muito terrível. É nós dizermos que conhecemos a Deus, mas as nossas atitudes estão negando esse conhecimento. E aí Paulo vai dizer para Tito, aí no capítulo 2, versículo 1, ele diz: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Tito, você está indo para esse lugar e eu quero que haja um ensinamento lá, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é a sã doutrina, aquilo que nós acreditamos, o evangelho de Jesus Cristo. É isso que precisa ser ensinado para esse povo, naquele lugar. Ensine a respeito do que fundamenta a igreja e como a igreja deve se portar diante do mundo. Tito, você está indo para lá para ensinar a igreja como que ela deve se comportar, como que ela deve comunicar a sua fé, o que a vida da igreja deve expressar. E aí Paulo começa aí no capítulo 2 a ensinar a Tito, lembrando ele: olha, o que você deve instruir para a igreja, qual que deve ser o comportamento. E aí ele começa, por exemplo, a dizer: olha, os homens idosos, os homens formados, eles devem ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha, do mesmo modo, as mulheres idosas devem ter uma conduta reverente, não sendo caluniadoras, nem escravizadas por muito vinho. Elas devem ser mestres do bem para ensinar as mais novas a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Então o que Paulo está dizendo, olha Tito, precisa haver um ensino para que a palavra de Deus, o nosso comportamento reflita um bom testemunho diante do mundo e a palavra de Deus não seja difamada por causa do nosso comportamento, das nossas relações. Do mesmo modo, os mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. E aí Paulo vira até para Tito, fala, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade. Ou seja, Tito, você vai para lá ensinar. E o que é integridade? O discurso está alinhado com a prática. Então ensina com integridade. Ou seja, o que você está falando, você vive. Com toda reverência, com a linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tenha nada de mal a dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos aqui para nós hoje, é os empregados, os trabalhadores. Quanto aos servos, que sejam tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha, quando você for trabalhar, os servos, se dedique a satisfazer os interesses do teu Senhor, para que isso reflita a beleza da doutrina que a gente crê. Ou seja, que essa igreja viva aquilo que ela está pregando. E aí Paulo, no versículo que nós lemos, aí começamos a meditar, Paulo vai expor a razão de toda essa conduta. Ele vai expor a razão por que nós devemos viver dessa forma. E aí ele fala, olha, porque a graça de Deus manifestou a todos, trazendo salvação. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensina isso, Tito. Eu não sei você, mas como eu queria ter um pastor Paulo sobre a minha vida. Olha que riqueza de conselho. Olha, imagina você receber, né? Nós estamos aqui recebendo essa carta nas mãos, mas sendo você, Tito, na frente desse ministério, você receber um versículo como esse, te lembrando que a graça de Deus se manifestou na tua vida, e é essa graça que te habilita a viver de uma forma diferente. É a graça de Deus que está disponível a toda a humanidade, se manifestou salvadora a todos, ou seja, essa graça está disponível a toda a humanidade, para que sejam libertos da sua escravidão do pecado, das suas mazelas, de um peso de condenação, e desfrutar de um ambiente de uma nova vida, uma vida abundante, uma vida na presença de Deus, tendo os grilhões que nos aprisionam, que nos amarram, sendo agora rompidos para viver uma nova vida em Deus, habilitados para cumprir a sua vontade nessa terra, para testemunhar uma vida diferente, mostrar para esse mundo que há um modo diferente de viver. Essa graça manifestou Salvador a toda a humanidade, está disponível. Esse favor imerecido de Deus nos ensina a abandonar a impiedade. Impiedade é um estilo de vida mau. Essa graça nos ajuda a abandonar as paixões humanas,
tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é atrativo, que não vai permanecer no reino do Senhor, nos ajuda a abandonar isso. Em Creta havia ali uma cultura descontrolada, sem moderação. Por isso o que mais Paulo repetiu aí na lista é: sejam moderados. Era pessoas sem domínio próprio. Paulo estava encorajando Tito a lembrar que a igreja se reunia nesse lugar, mas que a graça de Deus estava chamando eles ali para ser diferentes. Paulo está dizendo: se vocês estão vivendo nesse lugar corrupto, mas pela graça que está sobre vocês agora, vocês podem ser diferentes. Nós fomos chamados, queridos, para ser luz nesse mundo. Nós, da mesma forma, vivemos em meio a uma cultura desenfreada. Nós vivemos num mundo perverso, contaminado pela maldade, mergulhados na paixão humana, na impiedade, cercado de promiscuidade, enganação, uma inversão de valores terrível, onde o tempo que nós vivemos se aprova aquilo que é reprovável e se aceita aquilo que devia ser reprovado. Essa inversão de valores está dominando ao nosso redor. Mas nós somos chamados pela graça de Deus a nos levantar e mostrar para esse mundo que há uma forma diferente de se viver. É possível viver de uma forma agradável aos olhos de Deus e testemunhar isso. E é isso que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Uma pergunta, eu até compartilhei isso com os irmãos na quarta-feira. A pergunta é: olha, o que nós fazemos enquanto aguardamos a vinda do Senhor? O que é para nós fazermos enquanto nós aguardamos a redenção do nosso Deus? Porque esse texto está dizendo: olha, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa que, renegados à impiedade, às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que nós fazemos enquanto aguardamos essa bendita esperança que nós cantamos aqui nessa noite, nos alegramos nela, dizemos Maranata, Senhor, mas o que nós fazemos enquanto nós esperamos? O que fazer enquanto aguardamos a nossa redenção? E aí o texto vai nos ensinar qual é a vida daqueles que aguardam a vinda do Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos viver uma vida sensata, de forma sensata, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor. Sensatez, queridos, é mente sã, é equilibrada, viver sobriamente, de forma moderada, autocontrole, que refreia os próprios desejos e impulsos. É isso que quer dizer essa palavra aí, sensata. É alguém que vive de modo equilibrado. Alguém que tem a sua mente voltada para as coisas do Senhor. Porque a nossa batalha, ela começa na mente. Ela é travada na mente. E nós precisamos ter uma mentalidade equilibrada. Porque essa mentalidade equilibrada vai refletir nas nossas ações e nos nossos comportamentos. Por isso, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nós precisamos viver de forma sensata. Começa com uma mente alinhada com a vontade de Deus. Uma mente transformada pelo próprio Deus. Diante da loucura e que nós encontramos no nosso presente século, é necessário exercer sensatez.
E aí eu preciso te lembrar que insensatez diante da palavra de Deus é tudo aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus. Lucas 12:18, o Senhor vai contar uma parábola a respeito de um homem rico, que fala: eu vou ampliar os meus celeiros, eu vou acumular tesouros aqui, vou acumular a minha colheita, para eu viver em paz nessa terra. E aí o Senhor vai dizer que, né, aquele homem começa a construir edificações, porque eu quero ter uma vida tranquila. O coração daquele homem estava totalmente voltado a se garantir nesse presente século, a estar bem com os padrões desse mundo, estar tranquilo nessa terra. Vou construir, vou acumular bens, para eu ter um fim de vida tranquilo. E aí a palavra, o próprio Cristo contando essa parábola, vai chamar esse homem de louco. Você é um louco. Essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Insensatez é firmar sua vida num lugar que não está em Deus. Insensatez é dedicar as suas forças, a sua capacidade, a sua vocação para aquilo que não acumula riquezas diante do nosso Deus. É se embriagar com as coisas desse mundo. Em Lucas 21:34, o Senhor Jesus também vai dizer isso: olha, tem cuidado, para que vocês não sejam encontrados, né, envolvidos pelos resultados, né, sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vocês repetidamente e os pegue de surpresa. Tome cuidado para você não ser entorpecido pelas coisas desse mundo. Embriagado, sabe o que é embriagado? É você ser contaminado por algo, e aquilo te dominar o teu discernimento, a tua mentalidade. Nós precisamos ser sóbrios diante das circunstâncias das vidas, vendo além das camadas dos acontecimentos. Sobriedade é isso, é você olhar as coisas com clareza, como elas são de fato. É não ter a mentalidade contaminada com os ensinos e entendimento do presente século. Sabe o que é estar embriagado com as coisas desse mundo? Você não está ali com sensatez diante das coisas. É você começar a olhar pelos acontecimentos da tua vida como qualquer outro olha, qualquer pessoa que não está em Deus vê. É tomar decisões conforme qualquer pessoa toma. É ser guiado pelos seus instintos naturais. É não exercer discernimento em Deus. Queridos, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, e Ele nos deu o seu Espírito, para agora nós olharmos para as circunstâncias não mais como um homem natural, mas agora discernindo no próprio Deus os acontecimentos. Então não é mais o que eu vejo, mas é o que eu creio. Não é mais o que eu penso, mas é o que o Senhor está falando a respeito disso. Não é mais o que eu acho, mas sim o que a palavra de Deus está dizendo a respeito dessas circunstâncias. Isso é sobriedade, é sensatez. E aí a nossa sensatez é loucura diante dos olhos do mundo, mas é sabedoria que vem do alto. Quem é carnal é guiado pelos instintos carnais, mas quem é espiritual é guiado pelo Espírito de Deus.
Por isso que Romanos 12:1 vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, consciente, sensato, sóbrio. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra está dizendo: olha, deixa Deus transformar a tua mentalidade, a forma como você vê o mundo. Quando todos estão indo em uma direção, agindo de uma forma, nós paramos para discernir em Deus. Nós não vamos com a multidão. Nós não nos entregamos ao fluxo da população. Mas nós paramos para dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. O que o Senhor diz a respeito dessa circunstância? O que está acontecendo no céu, Senhor? Porque é isso que me move. A graça mais necessária sobre o povo de Deus nesses dias é sabedoria e discernimento. Nós precisamos exercer sabedoria e discernimento. Por isso, Tiago 1,5 vai dizer: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Se hoje você está aí vivendo de forma insensata, você está embriagado, entorpecido pelas coisas do mundo, não está enxergando as coisas com clareza, está agindo ainda no seu instinto natural, na força dos seus braços, peça, segundo a palavra hoje: Senhor, me dá sabedoria, me concede sabedoria, para eu compreender as coisas como elas realmente são, para eu enxergar as coisas como o Senhor vê, para eu agir como o Senhor age. Me dá sabedoria, Deus. E aí Tiago vai dizer: só tem um critério para você receber sabedoria, é você pedir com fé. Quem pede com fé vai receber, mas quem fica duvidando não vai receber coisa alguma de Deus. Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de me conceder a sabedoria necessária. Se olharmos para o mundo a partir do próprio mundo, não há salvação para esse mundo. Se nós olharmos para esse mundo a partir da ótica desse mundo, não há salvação, não há justiça, não há sentido para a vida. Mas se nós começarmos a olhar para o mundo segundo a ótica do nosso Deus, nós sabemos que há uma viva esperança reservada nos céus para nós, e que todas as coisas estão reservadas nele, vem dele, volta para ele, que ele sustenta todas as coisas com a destra fiel do seu poder, que a última palavra é dele, ele tem o sim e o amém, que toda sabedoria está nele, e ele dá livremente aos seus. Tiago 3,13 diz: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sabe o que eu entendo aqui? Que a sabedoria do alto vem
E aí nós começamos a manifestar a realidade do reino de Deus onde nós estamos. E aí a gente vai semear paz, amabilidade, gerando os frutos para a glória de Deus. Por isso que a gente tem que pedir: Senhor, nos torna sábios, sensatos diante desse mundo. Que enquanto nós aguardamos a tua vinda, que nós possamos viver de forma sensata nessa terra, não sendo levados pelos entendimentos caídos desse mundo. Viver de forma sensata, resumindo aqui, é viver a partir da mente de Cristo. É ter a mentalidade de Cristo. Por isso hoje é dia de nós pedirmos: Senhor, renova minha mente. Faz de mim um homem, uma mulher sensato, para a glória do teu nome. Amém? A segunda coisa que eu aprendo, que para nós que aguardamos a vinda do Senhor, para nós que estamos entrando aí no novo ano, esqueci de falar isso no começo, dezembro é o mês de alinhar a rota. Amém? Então nós estamos aqui ouvindo como nós vamos entrar em 2026. E nós estamos falando: vamos entrar de forma sensata nesse novo ano. E nem espera, já começa agora. Já começou, amém? A segunda coisa que eu aprendo é que, além de viver de forma sensata, nós devemos viver nesse mundo de forma justa. E justiça aqui é a retidão da palavra de Deus. Ser justo é viver a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão, é a régua de justiça. Justo é aquele que observa as leis divinas e vive a partir delas. E aí, para tranquilizar o teu coração, houve só um justo nessa terra, que viveu segundo os padrões da palavra de Deus, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo, que não foi encontrado nele mácula alguma. E aí agora nós, que estamos em Cristo Jesus, somos habilitados para viver segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Somente para aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor é necessário viver de forma justa nessa terra. Viver de forma justa é aplicar a palavra de Deus nos nossos dias. É ouvir, ler, buscar a palavra de Deus e falar: eu vou viver isso. Eu vou direcionar as minhas escolhas, os meus passos, as minhas ações, a partir do que eu tenho ouvido do meu Deus. É viver a partir da sua palavra, que manifesta a vontade de Deus nessa terra, a sua justiça sobre a terra. Salmo 19:7 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos, a lei do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essa é a palavra de Deus, querido. Essa é a realidade, é isso que a palavra faz em nós, gera em nós. É essa palavra que Deus está nos chamando para viver a partir dela, nesse novo ano que nós estamos entrando. Aguardando a sua vida. Se nós estamos entrando em um novo ano, deixa eu te dizer, é um ano mais perto dele vir. Glória a Deus por isso. É um ano que passa, é um passinho de Cristo a mais para o nosso lado. E enquanto nós aguardamos essa vinda do Senhor, nós precisamos viver de forma justa nessa terra. Enquanto havia um povo ali em Creta, que era
a própria encarnação da mentira. O povo de Creta era o povo que dava nome à mentira, cretizo, povo mentiroso. Nós somos chamados para dar vida à verdade, e a palavra de Deus é a verdade, querido. Nós somos chamados para manifestar a verdade sobre essa terra. Nós somos chamados para encarnar a palavra de Deus e mostrar: esse é um caminho que leva à vida, esse é o caminho que leva à verdade, esse é o caminho de salvação. Nós somos chamados para viver a partir da palavra de Deus, sendo sinônimo da verdade. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, querido, você quer ser bem-sucedido nesse próximo ano? É só você decidir hoje viver o que você tem escutado, viver o que você conhece da palavra de Deus. Essa palavra, Tiago está dizendo aí que é um espelho para nós. Nós vamos para ela e ela reflete o que nós realmente somos. Ela nos confronta. Nós olhamos para ela e ali está dizendo: olha, seja justo, seja sensato. E é como é um espelho, eu começo a olhar: eu tenho sido justo, eu tenho sido sensato. E aí Tiago está dizendo: olha, isso é para que você saiba como você está, mas aquele que não pratica, olha, vê como está, sai de perto do espelho e se esquece, e continua na sua mesma condição. É como ter lá um pedacinho de couve no dente, você foi lá no espelho, olhou, viu que está lá, está feio, mas você saiu do espelho e esqueceu que está lá. E aí você começa a rir para todo mundo, com aquele trenzinho no dente. Tem uns amigos que ainda é amigo e fala assim, né? Agora tem uns benditos que não avisam. Você não praticou na hora que Deus te mostrou como você estava. E aí você está andando pelo mundo, achando que está arrasando. Que está, né? Comercial da Sorriso. E está com a couve no dente. Sejam praticantes e não só ouvintes. Isso é viver de forma justa nessa terra. Nós devemos ser o exemplo da vida na palavra. As pessoas têm que olhar para nós e saber, e nós respondermos através da nossa vida como é viver a partir da palavra. As pessoas têm que olhar para nós e ter a resposta de como é, por exemplo, ter um empreendimento segundo a palavra de Deus, negócios segundo a palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ter a resposta do que é ser um marido, uma esposa, um filho, segundo a palavra de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ter a resposta do que é ser um trabalhador segundo as palavras de Deus. A palavra tem que ser pregada através da nossa vida, querido. Ela tem que ser manifesta através de nós. Porque o Senhor Jesus, o nosso padrão, ele andava por essa terra, e Lucas vai dizer lá em Atos que ele andava fazendo e ensinando a respeito do reino. Então ele fazia, ele manifestava, ele mostrava a realidade do reino.
e depois ensinava. Mas nós queremos inverter, nós queremos ficar ensinando, e olha lá se nós ensinamos. Mas nós não fazemos. E o vivo testemunho é aquele que passa através da nossa vida. É as pessoas olharem para as obras das nossas mãos e querer compreender o porquê fazemos de tal maneira. E nós vamos dizer, é porque eu vivo a partir da palavra de Deus. E o meu Deus me diz que eu devo fazer dessa forma. Tito 2,7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. Olha, seja um exemplo de integridade, reverência a Deus, de prática da tua palavra. 1 Timóteo 3,7 diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Não é ser bonitinho só aqui dentro da igreja, não. É ter um bom testemunho com os de fora. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É manifestar as boas obras, atos de justiça nesse mundo, prática da palavra, e o nome de Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. Enquanto aguardamos a bendita esperança da manifestação do nosso Deus e Salvador, vivamos de forma justa nessa terra, praticando a palavra, cumprindo a sua vontade nesse mundo. E terceiro, enquanto nós aguardamos o Senhor, além de viver de uma forma sensata, justa, a palavra nos encoraja a viver de uma forma piedosa. E essa piedosa é mais do que você sentir ou exercer piedade com alguém. Mas no original, essa palavra quer dizer devoção. Tanto que algumas traduções, como a NVT, vai dizer: viva uma vida, nossa, deu branco agora, sensata, justa e de devoção. É ser devota a Deus. É exercer a sua religião, o seu relacionamento com o Senhor. O que esse texto está dizendo, olha, enquanto você aguarda a vinda do teu Senhor, você deve viver uma vida totalmente devotada a Ele, cultivando um relacionamento com o teu Senhor. Porque, convenhamos, não adianta a gente ficar falando maranata, se a gente não manifesta o mínimo de saudade do nosso Deus, o mínimo de anseio de estar na presença dEle. Como que nós podemos dizer: Senhor, estou te aguardando, mas nós não vamos nem um dia para a presença dEle, não buscamos ouvir a Ele, falar com Ele, apresentar o nosso coração diante dEle. Devoção quer dizer exercer a religião, ser dedicado às suas obrigações para com Deus e com as pessoas. Essa palavra aqui, de piedade, ela era usada para descrever um adorador totalmente dedicado a Deus. Uma pessoa piedosa, um adorador extremamente dedicado a Deus. Querido, viva uma vida de devoção a Deus.
sábado passado, eu passei na frente de uma mesquita, lá em São Paulo. Era 12:30, o horário de oração deles. E a gente andando na calçada, começou a passar vários jovens assim, meio com cara de indiano, assim, falando enrolado, passando pela gente assim, rápido, meio correndo, e passa um, passa dois, passa... Aí eu comecei até a ficar meio preocupado, né? Eu falei, uai, o que será que está acontecendo? E quando a gente passa de frente com a mesquita, queridos, era sábado, meio-dia, não, mentira, sexta-feira, 12:30, sexta-feira, 12:30, a porta da mesquita não cabia mais gente para entrar naquele lugar. E passou pela gente e começou ainda a vir mais jovens, mais adultos, aqueles homão barbudo, vestido lá, com aquelas roupas de muçulmano, tudo indo para a mesquita orar ao meio-dia, correndo para não perder o horário da oração. Quando eu fui na Jordânia, eu estava assistindo, o missionário tirava foto de um time de futebol para tentar abrir uma porta para pregar o evangelho. E a gente foi assistir o jogo de futebol deles. Deu o horário da oração. Parou o jogo, Samuel. Os jogadores no meio do campo se ajoelharam e começaram a fazer a oração deles lá. Pessoas exercendo a sua devoção a Alá. E aí a gente passou e tinha uma catedral da igreja católica assim, muito bonita. A gente entrou dentro para conhecer. Você pode entrar, viu? Não precisa, né? Eu ouvi umas histórias quando era criança, né, mãe? Que se entrasse dentro, um irmãozinho que entrou dentro, saiu voando uma pomba branca dele, assim, ele perdeu o Espírito Santo na hora que entrou dentro da igreja. Ouvia isso quando era pequeno. Não é a minha mãe que contava não, viu, gente? O que eu estava falando mesmo? Me perdi. Aí entramos dentro da igreja católica, uma catedral enorme, gente, no mesmo horário. Não tinha uma meia dúzia de gato pingado lá, igual nós vendo a arquitetura do lugar. E do outro lado da rua, uma mesquita abarrotada de gente orando a Alá. O que eu estou querendo dizer, querido, que é tempo da igreja se voltar em total devoção a Deus. A Deus ser realmente a fonte de satisfação do nosso coração. Sabe, enquanto nós ministrávamos o louvor aqui e a abertura do culto, o Espírito estava dizendo uma coisa: estar maravilhado em Deus, satisfeito nele, ter prazer nele. A marca da igreja dos últimos dias que aguarda a volta do Senhor é uma igreja fascinada pelo Senhor, totalmente amável e desejável pelo seu Senhor. Porque não existe uma vida sensata e justa sem ter uma vida de devoção a Deus. Somente através da devoção, de exercer piedade diante de Deus, que nós vamos alcançar uma mente sensata e caminhar de forma justa nessa terra. Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, àquilo que nós contemplamos, àquilo que nós nos relacionamos. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, mas você já sabe o versículo que eu vou citar, que é Salmo 115, versículo 4, que vai dizer sobre os ídolos que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mão, mas não tocam. E aí vai falar no final assim: torne-se semelhantes a eles, aqueles que neles confiam e o fazem. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito.
O que esse texto está dizendo é que nós, na medida que olhamos para Deus, começamos a contemplar como Ele é, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo mudados por dentro, a nossa mente vai sendo renovada. Por isso que o ambiente, igual nós entramos aqui nessa noite, nós nunca saímos da mesma forma. Você pode até querer procurar e tem algumas coisas que ainda está fora do lugar, mas algo mudou em você na medida que você contempla o seu Deus. Porque não é eu que estou dizendo, é a palavra dele. Na medida que contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de etapa em etapa, de contemplação em contemplação, na sua semelhança. Por isso que o Senhor está nos chamando para ter uma vida de devoção a Ele, porque é na presença dEle que nós somos transformados. Lembra de Moisés? Sobe ao monte, 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Na hora que ele desce, o seu rosto está resplandecendo a glória do Senhor. Da mesma forma, na medida que nós gastarmos tempo na presença de Deus, nós vamos resplandecer quem Ele é através das nossas vidas. Por isso não existe sensatez e justiça sem devoção. Por isso é tempo. 2026 é o ano da devoção. É ano de entrar na presença de Deus e buscar a face do nosso Deus. É ano de ouvir dele e viver a partir do que temos ouvido. E aí nós vamos ser como Pedro, lá em Atos 4,13. Pedro, um homem iletrado, Pedro e João, iletrado, chucro, pescadorzão, raiz. Aí está lá diante dos líderes do Sinédrio, com toda ousadia, pregando a respeito do Cristo. E aí os próprios fariseus, saduceus, mestres da lei, olha para aqueles dois homens iletrados e fala assim: olha, é inegável uma coisa, eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, as pessoas vão olhar para nós, eles vão olhar para nós e eles vão ser obrigados a reconhecer: essa pessoa conhece a Deus, essa pessoa tem relacionamento com Jesus, ele esteve com Jesus. Porque nós vamos gastar tempo na presença de Deus, amém? Vida de devoção é exercer as disciplinas espirituais, é o básico, querido. É ler a tua Bíblia todos os dias, é separar um tempo e ir para essa palavra e dizer: ela é preciosa. É dizer como o salmista no Salmo 119, dizendo: olha como eu amo a tua lei, nela eu medito todo dia. É ter uma vida de oração, como ali no Salmo 5,3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, o salmista ia logo pela manhã, primeira hora do seu dia, dedicada a Deus, fala: Senhor, eu levo a minha oração e eu fico esperando ouvir a tua voz. Relacionamento. Filipenses 4,6, não fique preocupado com coisa alguma, mas apresente diante de Deus, torne conhecido diante de Deus todas as suas petições, e a paz de Deus vai inundar a tua mente e o teu coração. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? É compartilhar o coração com Deus, é falar com Ele, é fazer dele o nosso refúgio, é construir vida com Deus. Tem uma vida de adoração. Adoração é ir e adorar a Deus na beleza da sua santidade.
É olhar a Deus e adorar. E aí você não precisa esperar chegar ao culto de domingo para você adorar a Deus. Adora no teu tempo de devocional. Adora através do que você faz no seu dia. Tudo é expressão de adoração a Deus, de honra, glória ao nome dele. Inclua o jejum nessas práticas. O jejum é você negar a si mesmo para ter mais de Deus, é se tornar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Em Atos 3:2 vai dizer que enquanto eles estavam adorando e o Senhor e jejuando, o Espírito disse, e eu vou parar aqui, enquanto jejuavam e adoravam a Deus, o Espírito disse, os nossos ouvidos vão estar abertos para ouvir a Deus, porque nós estamos anulando a nossa carnalidade, a nossa vontade, estamos dizendo para Deus, eu tenho mais fome do Senhor do que fome de comida, eu sou mais sustentado pelo Senhor do que esse alimento, então eu adoro, eu estou vendo o Senhor, e eu estou aqui sensível para ouvir a tua voz. Aí a gente tem que chegar nos lugares da presença de Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor está dizendo? Querer ouvir, desejar do Senhor, discernir em Deus. Nós somos um povo de natureza espiritual, gente. Não dá para entrar de forma natural e querer conduzir as coisas de Deus na carne, nas coisas naturais. Não dá para estar aqui só cumprindo um protocolo. Deixa eu te dizer, você está sendo insensato. Porque há uma riqueza inestimável disponível para nós aqui. Mas nós temos que parar. Estar com o coração voltado para o Senhor. Amém? É essa vida de devoção que vai nos sustentar durante esse mundo perverso. Diante desse mundo perverso. Enquanto nós aguardamos a nossa bendita esperança em Cristo Jesus. É vida de devoção, igreja, que vai mudar tudo. Amém? Então, nesse novo ano mais próximo da vinda do Senhor, que possamos ter uma resolução nessa noite, dizendo, nós vamos viver de forma mais sensata, sóbria, com a mentalidade alinhada com as coisas de Deus e não dessa terra. Então nessa noite talvez você vai ter que dizer, Senhor, guarda minha mente, meu coração, me dá a sabedoria que vem do alto. Gente, ano que vem, escuta o que eu estou dizendo, não queria dizer isso, mas vai ser um ano terrível, vai ser um ano duro. A loucura vai tomar conta desse país. Está até gravado. Mas gente que é povo de Deus, nós precisamos exercer a sensatez. De louco já basta o que está aí solto, andando por essa terra. O povo de Deus é sensato. Amém? O povo de Deus é justo e pratica a justiça. Não é o que eu acho que é o certo, é o que a palavra diz que é. E o povo de Deus é devoto. Não é a um ídolo, mas é ao Deus vivo. E a devoção ao Deus vivo é um relacionamento íntimo e profundo. Deus te criou para se relacionar com Ele. Você não precisa de um intermediário mais. Cristo abriu essa porta para nós. Então busca exercer a tua devoção todos os dias. Amém? E aí Paulo vai dizer para Tito assim, ó, ensine essas coisas. E aí eu quero pegar o gancho do testemunho da nossa irmã aqui. E a gente nem conversou, nem sabia o que ela ia testemunhar. Mas esse Paulo diz aí no versículo 15, dizendo assim, ensine essas coisas. Ensine essas coisas. E sabe o que eu aprendo aqui? É que é o tempo de nós encorajarmos uns aos outros. Quando nós vemos alguém tendendo para a insensatez, nós nos lembrar, irmão, nós somos chamados para ser sensato. Alinha a tua mentalidade com o que é justo, com aquilo que vem do alto.
Quando nós vermos alguém pisando fora da justiça, nós somos aqueles que ensinam o que é correto e justo, encorajando uns aos outros, edificando o corpo de Cristo, para que ele encontre uma noiva aprovada, santa, totalmente fiel a Ele.